Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Rapaz, dia 1º de julho, terça-feira, que seja bem-vindo, que seja bacana, que seja bom, abençoado para você, para sua família, para mim, para minha família, onde quer que você esteja. Se você estiver ouvindo agora, que as bênçãos de Deus recaiam sobre você, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você colocar às suas mãos. Mais um mês, segundo semestre começando, daqui para frente, contagem regressiva, 6 meses, né? E você já sabe, toda terça você tem um compromisso com Saúde em Foco aqui, porque a gente vai falar da Bicho de Pata. Gente, vocês precisavam ver como foi o concurso de fantasias que eu participei novamente como jurado lá na Bicho de Patas no sábado passado. Depois a gente vai colocar as fotos aqui dessa galerinha, mas tinha um mais bonito que o outro, tá? Que você que não foi, perdeu comidas típicas, brindes, muitos brindes para quem participou, para os ganhadores também. Mas bom, segura aí, né? Vamos falar do tempo e temperatura agora em Arapiraca, 26 graus agora, possibilidade de chuva em 15%, umidade relativa do ar em 71% e ventos a 14 km por hora. Esse é o clima agora da nossa cidade, tempo parcialmente nublado, tá certo? E essa é a nossa previsão para terça-feira, para essa terça-feira. Então, 26 graus, possibilidade de chuva em 15%, mas quem manda nisso aí é Deus. Se ele quiser que chover agora, ele faz chover, faz trovejar, faz relampejar. Ele é quem manda na realidade. O homem acha que consegue prever, o homem acha que pode mandar em alguma coisa, mas é ele, o Deus Todo-Poderoso, que governa tudo, que manda em tudo. E se ele quiser que caia chuva, ele vai cair chuva e tá tudo certo. Tem nada errado, porque ele não faz nada errado. Ventos a 14 km por hora, esse é o clima agora. E o tema de hoje com a doutora Alessandra Nogueira: meu pet está diferente. Ele sente o que não consegue dizer. Doutora, boa tarde, mais uma terça, julho começando, 4 anos de Bicho de Patas da unidade, ali a unidade Baixa Grande, né? E a gente comemorou no sábado um desfile bacana, que no final você vai ver aí as fotos dessa galerinha, os ganhadores. Foi muito bom, e um tema que você escolheu aqui muito bacana também, porque eles não falam, mas eles dizem muita coisa com o olhar, não é? Boa tarde, doutora. Boa tarde, André, a todos. Foi muito gratificante o sábado, né, com o nosso Arraiá Pet, mais um ano, e a gente tem maior entusiasmo em fazer todos os anos, né, pensando na diversão dos pets. Todos ficaram muito tranquilos, viu? São verdadeiros artistas os que estavam lá presentes. E a gente faz assim, com todo amor, porque é um momento de interação mesmo, né? Entre os tutores, que são os pais de pets, a nossa equipe, né? Todos os nossos colaboradores, nossos patrocinadores também, nossas empresas que estão ali o ano inteiro conosco e sempre estão nesse momento, né? Celebrando esse dia de São João, né? Essa época festiva que o Nordeste tanto comemora. Verdade, doutora. E vamos falar de mudança de comportamento, né, doutora? Nosso pet, ele era animado e de repente aconteceu alguma coisa, porque você, tutor, igual a mim, né, que tem pet, que gosta de pet, você percebe. Quando eles estão com alguma coisa diferente, você percebe. Então, ele sente o que não consegue dizer, é o tema da entrevista de hoje. Doutora, vamos falar dessas mudanças de comportamento. Elas podem ser um alerta ou apenas assim, a gente pode achar que é só manha mesmo, como a gente fala. Quando a gente tem um menino pequeno e aquele menino birrento, birra, né? Que se joga no chão, eu quero biscoito, e se você não conseguir regrar, ele vai ficar no mau costume. Os pets são assim também? Eles são assim.
E hoje é um tema muito importante, porque ele vai englobar muitas coisas, né? E entre eles, aquele sinal que está ali quieto, que você acha que não é muita coisa, que você acha que, é só uma manha. Então, aquele único sinal, por exemplo, o de se isolar, que é um deles, ele diz muita coisa para esse pet. Então, tem uma revista americana que diz que 74% dos cães com dor crônica, eles têm apenas um sinal clínico, né? Que esse sinal clínico, ele pode ser desde começar a não brincar, a não interagir, ele fica se escondendo, se isolando, né? Ele diminui o apetite. Então, você imagine que 74% dos animais que têm uma dor crônica é aquela dor persistente, é aquela dor que ele vive com ela por anos, né? Que eu dou um exemplo muito grande, dente, boca. A gente vê aí a maioria, eu digo quase 100% dos pets idosos que têm problemas em boca, né? Tanto em relação ao cheiro, à litose, quanto às placas bacterianas mesmo, a gengivites. E, gente, quantos anos ele vem sofrendo com aquela dor crônica? E quando o sinal clínico é apenas um, que é, às vezes, a dificuldade em se alimentar. O tutor fala, não, ele está velhinho, ele já está com dificuldade em se alimentar, desde que ele está com dor, né? E muitas vezes, infelizmente, a gente, por não saber identificar isso, termina negligenciando, né? Termina não verificando, porque às vezes não sabe mesmo, acha que ele deixou de comer ou que ele parou de comer porque ele está ficando mais velho, quando não é isso, né, André? Então a gente tem aqui alguns tópicos, né? Quando dizem isso, por exemplo, isolamento repentino, menos interesse por brincadeiras, vocalização fora do normal, de repente ele começou a latir do nada, então ele late ou vocaliza, né? Uiva, como algumas raças costumam fazer. Irritabilidade, às vezes tem cães que eles simplesmente ficam irritados, ficam agressivos, né? E tutor pergunta essa semana, até teve uma pergunta passada, na outra semana, que perguntou o seguinte: meu cão, ele late muito durante a noite, né? Será que ele não está sentindo alguma dor? Isso também é uma pergunta que realmente não consigo responder, mas existe uma mudança de comportamento, existe uma coisa diferente que está levando a ele indicar que tem algo errado com esse pet. Até porque, geralmente, eles acompanham seus tutores até no sono, né? Isso. Eles acompanham seus tutores no sono, sejam os cães, sejam os gatos, né? É natural, né? Natural. Que quando a gente vai dormir, eles também durmam. Normal. E hoje, com todo esse amor e essa convivência que o ser humano tem com seus pets, doutora, é muito comum que eles durmam no quarto dos seus tutores. Sim. Seja na caminha deles, alguns tutores dormem com eles na cama mesmo, né? Bolota mesmo, ele dorme do meu lado, ele fica alternando ali, ele dorme na cama dele, ele dorme no outro que a gente comprou lá na Bicho de Pato, num colchãozinho que a gente coloca no chão, porque ele tem a casinha dele, mas ele dorme também nesse colchão que a gente colocou para ele ali no chão, colchãozinho que ele tem um livre-arbítrio, né? Faz o que ele sobe, quer, exatamente. e quando ele quer, e é engraçado, foi muito bom você ter falado nisso, porque é engraçado que tem dias, doutora, que ele não dorme na cama comigo. Tem dias que ele dorme dentro da casinha dele. Entendeu? Tem dias que ele dorme na outra caminha. Então, assim, aí você já imaginou, um dia desse aconteceu uma coisa estranha, você falando sobre isso. Eu acredito que na vontade de comer muito rápido, ele deva ter, antes de dormir, ele deve ter aspirado um pouquinho de ração. Sim. E eu percebi que ele estava como se fosse meio que engasgado, mas ele não dava um sinal muito claro, né? E ele sinalizou que queria sair. Eu abri a porta do quarto, fui lá pra fora. O que é que você quer fazer, cara? Vai fazer xixi. Ele olhou, não foi. Eu abri a porta da frente, ele não foi, né? Porque quando ele quer fazer xixi, ele ou vai no quintal fazer, ou a gente tem que levar ele na guia do lado de fora para ele fazer no poste lá fora. E aí, eu percebendo. Então eu peguei um petisco que geralmente eu dou a ele às 4 da manhã, quando eu acordo. Que é o ritual dele. Programação. Ele já sabe que eu tenho que ir para a dispensa pegar o petisquinho dele. Então eu antecipei, nesse dia ele foi beneficiado,
Eu antecipei para ver se tinha alguma coisa engasgada Isso. que ia... Olha, a ele ia- percepção como é diferente, né? É. Aí ele comeu, eu disse, pronto, vamos pra caminha. Aí ele saiu correndo pro meu quarto, aí subiu, pulou na minha cama, como vocês agora, tá tudo certo. Tudo certo. E dormiu tranquilamente depois daquilo. Eu fiquei de olho, né? Você vê, gente, é um comportamento que é atípico dele. Mas ele pode ter o quê? Ter comido muito rápido, ter aspirado um pouquinho, né, doutora? Já pensou você não ter observado isso, de repente, com esse seu ato que você fez, resolveu um problema que poderia ter ficado muito tempo durante a madrugada, ele ter ficado passado mal e ter gerado um transtorno maior. Então, isso é observação, né? E olha que eu não tenho a mínima noção, viu, gente? Eu não tenho eu só sou um tutor apaixonado. Pai, né? Pet. Né? Mas assim, doutora, esses sintomas silenciosos que podem indicar doenças sérias, né? Que você pode conectar com mudanças de comportamento a possíveis causas clínicas reais. Como, por exemplo, mostrar que um pet diferente não é frescura. O comportamento dele não é frescura. Ou então, se você tiver algum tópico que eu não passei aqui do bloco 1, você me fala. Não, tá tudo certo. Tá na sequência. perfeito, a sequência. Então lá. Pronto. Vamos lá. Então, os sintomas silenciosos são aqueles que realmente a gente não consegue distinguir tanto, né? Nós como tutores, né? E às vezes somente o médico veterinário consegue avaliar, né, esse grau de intensidade, de dor, de manifestação de dor. Mas existem alguns sintomas que é silencioso aos nossos olhos, mas que a gente, como tutor, pode aprender, né? Pode entender e olhar diferenciado, né? Então, se você olha para o seu pet, por exemplo, e observa que ele tem um andar diferente, por exemplo, isso pode estar indicando dor articular, isso pode estar indicando alguma artrose, né? Isso como médica veterinária olhando. Mas como tutor, você pode simplesmente dizer ao médico veterinário que ele não está andando normalmente. Ontem, na verdade, eu atendi um paciente que fala exatamente sobre isso. A tutora, muito atenta, me relatou, ele não veio para consulta, ele estava no banho, normal. E disse, doutora, por favor, olhe essa movimentação que ela faz. Eu não acho que ela ande normal como outros pets. Então, filhote, né, que ela anda brincando muito, correndo, pulando. Então, eu fui fazer essa avaliação com esse pet. Mas, André, ela visivelmente bem rápido, a gente não consegue visualizar. Uhum. Mas se você passa alguns minutos olhando para ela, você consegue ver que tem alteração. E eu logo disse, não, isso está errado. E aí fizemos um exame de imagem, né, com um raio-x, e foi diagnosticado que ela tem a luxação de patela, que é uma patologia grau 3, que é uma patologia extremamente importante e grave para a saúde do pet como todo no futuro. Uhum. Inclusive, uma displasia, né, uma luxação dessa do joelho, pode levar a problemas grandes na coluna, né? Ela não pode engordar, não pode ter sobrepeso, inclusive tem educação cirúrgica. Quer dizer, a tutora, isso é um sintoma, um sinal silencioso, é um sinal que você acha que não é nada. Mas como ela é uma tutora muito observadora, observa bem, né? Constatou isso, a gente pôde identificar, né? Outro sinal comum é, por exemplo, uma queda de pelo, né? Que é um sintoma aparentemente normal. Muitos cães, eles caem pelo, tem período do ano que cai mais pelo que outros, na verdade, os doutores sempre falam sobre isso. Mas tem determinadas raças que isso não ocorre. Shih Tzu, não existe queda de pelo em Shih Tzu. Não cai, você pode puxar o pelo dele, não cai. Eu não estou falando daquele um pelinho, outro na casa, não. Estou falando daquela queda de pelo mesmo, que você puxa, aquele pelo cai, não é comum. Isso não pode estar acontecendo com Shih Tzu, com Poodles. Acontece muito com cães de raças de pelo curto. Uhum. Então, isso é um sinal silencioso. Então, a gente tem aí diversos sintomas e sinais que o tutor pode observar melhor em casa e nos passar a informação que é para a gente tentar fazer um diagnóstico preciso e não deixar que ele sofra durante muitos anos com esse problema. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para dona Hilda, que mandou esse card, como a Coralie vai colocar aí na tela para vocês agora. Card lindo, dona Hilda, muito obrigado. Vou compartilhar com a doutora também, que ela disse assim, tem a imagem do cãozinho, todo encolhido, e tem assim, e Deus disse, eu vou mandá-lo sem asas para que ninguém desconfie que é um anjo.
Olha, Lindo o card que a dona Hilda mandou pra mim, doutora, aqui. Obrigado, dona Hilda, mais uma vez. que lindo. Um abraço também pra Neide, pra Messia e pra Ângela lá em Olivença, pra dona Marlene de Leite lá em Garanhuns, pra todo mundo que tá ouvindo agora o Saúde em Foco nesse programa PET que você tem toda terça-feira, que você já sabe que nesse dia a gente vai falar de cães e gatos e outros animais aqui, que é um programa na terça-feira. Olha aí, doutora, que coisa linda, ó. E Deus disse, eu vou mandá-lo sem asas para que ninguém desconfie que é um anjo. É verdade. Só pode ser, não é possível, né? Não é possível. Não é possível. É verdade. Eles são muito especiais. Não é Já hoje o Negão e a Pretinha receberam a ração. Às 5 da manhã eu estava lá, novamente, e eles estão lá com a maior alegria do mundo. Eles são incríveis. Eles são realmente incríveis. Doutora, deixa eu pegar aqui. Quando o emocional ele vira um sintoma físico, tem algumas coisas que a gente falou na semana atrasada, que infelizmente as pessoas ainda continuam insistindo. Né? A questão de queimar fogos, de soltar fogos com estampidos. Gente, eu vou dar um alerta aqui. E dar uma dose de Simancol para você. Ainda bem que passou o mês de junho, né? Se você tem um vizinho que tem um pet, e você sabe que ele tem um pet, porque é visível, você já sabe disso, né? Evita soltar essas bombas. No ano que vem, doutora, vai ser proibido em Alagoas soltar bombas. Eu quero ver se vai ser cumprido, porque lei... aqui no Brasil não se cumpre a Constituição direito, né? Mas já ajuda bastante, né? Acredito que só em não vender, por exemplo, né? Aí vai ter as saídas laterais, né? Que a gente sabe que existe, mas vai melhorar um pouco, né? A gente espera que não, né? Mas às vezes eu recebi essa semana aqui um reclame de uma pessoa que ele mora em uma cidade, eu vou evitar dizer o nome da cidade aqui. Ele disse assim: é triste quando você tem um vizinho que acha que o que ele tem que ouvir, você tem que ouvir também. Né? Ele estava falando da questão do som alto, que é outra coisa também que incomoda os pets. Incomoda a mim, ser humano. Eu já fiz, não tenho medo nenhum de dizer isso. Tá? Já fiz, morei num lugar aqui, que eu liguei para o 3º Batalhão, passei a madrugada todinha, doutora, ligando. E a pessoa que ligou perdeu dois sons. Ela perdeu um, foi recolhido. 15 dias ela fez de novo, eu liguei de novo, o 3º Batalhão foi lá, recolheu de novo. E eu não dou alívio pra isso aí não, sabe? E pra quem quiser saber, eu só tô dando um exemplo aqui, não tem hora de sossego alheio não, tá? Não tem hora não. Pode ser de 7 da manhã a meio-dia em ponto, você não pode fazer barulho, você não pode achar que o ouvido dos outros é pinico. Pra você colocar aquelas desgraças de música que colocam lá. Ninguém bota Djavan, né, doutora? Ninguém coloca Djavan nesse som. Ninguém coloca Caetano Veloso, Maria Bethânia, Oswaldo Montenegro. Mas só toca porcaria. E acha que todo mundo quer ouvir. Precisa ouvir. As porcarias que você gosta. Tudo né? tem seu momento, sua hora, seu E você período. aluga uma chácara bem longe do povo, para não espantar também o povo do sítio. Ninguém tem a obrigação de ouvir. Eu tô dizendo aqui porque... no ano que vem, quando tiver esse negócio de bomba, se alguém soltar, eu vou acionar. Né? Você tá me incomodando, entendeu? Eu tô num lugar e o cara tá soltando bomba, não tem problema, a gente liga aqui, né? 190, o cara soltou uma bomba aqui e não pode soltar bomba, né? A lei, né? Não é a determinação da Assembleia Legislativa, não é uma lei estadual que proíbe. Então, lei não é para se discutir. Você quer discutir? Você entra na justiça contra os deputados que votaram, contra o governador, contra quem que você quiser. Né? Mas lei é para ser cumprida, né? Você quer ouvir suas coisas lá? Você ouça. Você compra uma chácara para soltar bomba só para você, né? Compre um arsenal todinho, solte lá, né? Mas assim, quem tem pet, né, sofre com isso. E não esquecendo das crianças, dos idosos, sim, das crianças com das autismo. Pessoas, exatamente, crianças com autismo, das pessoas que têm transtornos também, né? Os adultos, que existem muitos adultos com transtornos, né? Com medos, com fobias. Então é pensar no coletivo. Perfeitamente. Vamos voltar aqui para a humanidade. Doutora, quando o emocional vira um sintoma físico, como é que a gente pode definir isso daí? Então, isso é extremamente importante e está tudo dentro do que o André acabou de falar. É um ambiente, né, influenciando a rotina de um pet.
seja um ambiente que aconteceu alguma coisa, seja um ambiente com extremo barulho, casa mais movimentada, isso influencia diretamente o animal também. Ele sente a conexão, na verdade, não é somente a conexão, ele sente o ambiente como todo. Isso é comprovado cientificamente, né? Se ele é acostumado, se ele vive em ambiente onde, por exemplo, não tem muita criança, já tem adultos, o comportamento do pet é um. Se existe um ambiente que tem muita criança, muito barulho, o comportamento do pet é outro. Ele tende a ser como as crianças, né? Tentar conversar, tentar interagir, ter mais. Se é criado com adulto, é outro tipo de animal. Então, isso é criação, é ambiental, né? Esses sintomas que pode ser desde solidão, quando esse pet não tem tanto contato, isso é um sintoma, porque pode desenvolver algumas crises de ansiedade. Sim, os pets têm ansiedade, né? Isso é um ponto importante. Pode desenvolver alguns comportamentos como lambedura de patas, lamber muito as patas excessivamente. Claro que pode ser alguma dermatite, mas a maioria dos casos são dermatites causadas por lambedura, pela questão deles ficarem sozinhos, né? Estressados. Existe muito também o sintoma quando a gente associa a uma perda familiar, por exemplo, né? Aquele pet, ele sofre exageradamente e às vezes com essa ansiedade, com essa depressão, com essa saudade, ele desenvolve algumas patologias clínicas. Já ouvi muito isso. Quando ele se separa de um ente querido ou se separa de outro pet dele, ele começa a desenvolver, não são todos os pets, mas alguns começam a desenvolver algumas doenças, né? Porque geralmente baixou a imunidade e alguma doença que já existia naquele pet foi desenvolvida com uma certa carência ou certa saudade. Então, isso é comum acontecer nesses ambientes. Você falou de uma coisa interessante, eu me lembrei aqui, doutor. Um dia desse eu estava passeando com a Bolota pela manhã e eu percebi que, às vezes, a patinha direita, ele dava uma tropeçada. Eu digo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, né? E ele não gosta que pegue nas pantufas dele, não. Ele não gosta. Não, dos coxins. Aí eu digo, vem cá. Aí coloquei ele no meu braço depois e comecei a fazer carinho nele, né? Aí comecei a manusear a patinha dele devagar. E, gente, olha, é por isso que é bom você ser observador. Tinha um carrapicho na pata dele. Então, claro, quando o carrapicho fazia pressão, ele sentia que tinha alguma coisa furando ele e ele dava aquela tropeçada. Tem outra história dessa aí também. Entendeu? São coisas que se você não prestar atenção no comportamento deles, né? O mundo animal é uma coisa incrível, doutora, né? Pode falar. Não, é um outro caso desse semelhante, não com os meus pets, mas com o dos meus clientes, que uma tutora chegou, ela é de uma cidade vizinha aqui. Então ela chegou para mim, lembrei agora, desesperada, porque ele não está apoiando, ele tem alguma coisa nessa pata, ele tá chorando. E aí ele só tinha simplesmente uma pastilha colada, a pastilha é um house, colado na patinha dele. Só que ele estava se incomodando de tal maneira que ele lambia, não queria apoiar a patinha no chão e parecia ser uma ferida, André. Como os tutores, eles ficam muito apreensivos, nervosos, eles não têm, né, às vezes a coragem de ir lá e olhar. E era somente uma pastilhazinha. Então, isso é a observação dela, né? Observou que ele estava com algum incômodo, alguma coisa errada e foi procurar saber. Mas acontece muito, de verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar água aqui, né? Daqui a pouco a gente volta. Depois, no segundo bloco, além das perguntas que a gente ainda tem aqui, para conversar com a doutora Alessandra, a gente vai ter as fotos aí da galerinha que participou do Arraiá Pet, do segundo Arraiá Pet que teve a Bicho de Patas, comemorando os 4 anos na unidade lá da Baixa Grande. A gente volta já depois do intervalo. Saúde em Foco, na Rádio MM.
boa tarde. Boa tarde mesmo, né? Estou aqui com a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas. A gente está falando sobre o tema Meu Pet Está Diferente. Ele sente o que não consegue dizer. Doutora, a gente pulou aí, tem um tópico aí que era bom a gente voltar, em relação a questões de sintomas silenciosos, né? Que sintoma é esse? Tem alguns sintomas que a gente terminei não falando, que é muito importante. Por exemplo, alguns pets com alterações endócrinas, onde a gente vê simplesmente uma queda de pelo, como eu tinha falado, né, sendo uma alteração endócrina. Onde a gente vê aquela, por exemplo, coxim, né, aquela almofadinha do pet ressecado, como também indicando uma alteração endócrina. Aquela pele áspera, sem brilho, porque muitas vezes o tutor pode dizer, aquilo é porque o shampoo eu mudei, ou não, a pele está desidratada. Então, tudo sendo um problema endócrino. Então, olha a importância de você visualizar isso no seu pet, como sendo um sintoma frequente e silencioso, porque até então a queda de pelo sendo um problema endócrino, né? Talvez o tutor não conseguisse identificar, mas isso pode ser gerado sim. Outro sintoma silencioso, uma tosse pouco frequente, por exemplo, o pet de vez em quando tosse. Então, muitas vezes aquele tutor pode achar que é um resfriado, talvez, ou uma tosse porque se engasgou, e quando não, isso poderia ser desde estenose de traqueia, que é muito comum, né, que gera otose, estreitamento da traqueia, quanto doenças quanto pacientes cardiopatas, né, gerando uma tosse esporádica. Então, você vê que esses sintomas silenciosos são extremamente importantes à nossa visualização. Perfeito. Olha, quem gosta de fazer barulho aqui no Cabaré é a Janaína. Janaína liga um som lá, doutor. Janaína, tá vendo? Janaína traz água pra gente aqui, mas liga o som lá, tocando os evangelhos lá dela. Pode avisar. Eu tô sabendo. Tá tocando o terror lá. Não, não, Alexandria, não. Tô brincando. Doutora, sinais que exigem atenção imediata. E aí tem uma estatística para reforçar, que é o seguinte: cerca de 45% dos cães acima de 10 anos, olha isso, gente, desenvolvem algum tipo de tumor. Em muitos casos, o diagnóstico só acontece quando o tutor percebe que algo está errado. Aí, doutor, às vezes pode ser tarde demais. É por isso que é bom a prevenção de você fazer um exame de sangue, fazer uma ultrassom, pelo menos uma vez ao ano, né, que vai ajudar você a prolongar a vida do seu pet. Então, a gente tem uma lista aí grande de sintomas e sinais que precisa ser alerta, que precisa acender o sinal, o alertinha ali no sinalzinho vermelho e dizer, olha, alguma coisa está acontecendo com o meu animalzinho e é grave, né? Uma perda de peso ou um ganho de peso acima do esperado. Então, isso é comum em alguns cães, mas isso pode ser um problema ou sinal de alerta muito grande. Por exemplo, um ganho de peso, né? Ele pode estar ligado a problemas como colesterol alto, alterações hepáticas, diabetes, então muita coisa associada a doenças que são perigosas e fatais para os animais, né? Feridas que não cicatrizam, né? Então esse é um tema que a gente, uma época dessa, nós fizemos um tema só sobre isso, feridas que não cicatrizam. Então isso é um sinal de alerta extremamente importante, porque eles não dizem muita coisa. Às vezes o tutor vai, passa uma pomada, faça alguma coisa e percebe que cria uma casca até, e daquela casquinha não cicatriza, volta a sangrar novamente. Só um parêntese aí, a gente recebe com frequência tutores informando que ele não cicatriza porque ele está lambendo excessivamente. E quando nós fomos olhar, isso não era verdade, realmente ele lambia excessivamente, mas era já uma neoplasia, era um tumor que não cicatrizava. Então é comum isso acontecer. Respiração ofegante, né, que essa é uma emergência, quando o pet está bem, está clinicamente bem, de repente ele começa a ficar mais ofegante, cansado, se ele não correu, então desconfie desse sintoma, é um sintoma que pode, inclusive, ser uma emergência veterinária, né, que pode estar muita coisa envolvida, desde problemas pulmonares, cardíacos, então muita coisa quando se fala em respiração ofegante ou aumento de temperatura súbita, né? Isso é muito comum acontecer. Então, esse é um sintoma emergencial. Mau hálito persistente. Então, esse é um dos sintomas que a gente comumente ouve aí falar, o mau hálito persistente. Às vezes não é nada de boca, nada de dentes, é algo que vem
de partes mais internas, esôfagos, né, que é muito comum aí câncer em esôfago causar essa halitose, esse mau hálito, né, dos pets. Então, acho que esses são um dos principais e mais comuns, mas a gente tem aí sintomas diversos que a gente precisa acender o sinal de alerta aí com nossos pets. Perfeito. E, gente, ó, para você que tem um pet, que você percebeu que ele tá comendo demais, né, na Bicho de Patas tem rações para controle de peso, tá? Você vai encontrar. Existe sim, não é brincadeira não, tá? Então, você vai encontrar rações de excelente qualidade na Bicho de Patas para controlar o peso. Tá percebendo que ele tá obeso, que ele ficou... Né, o Bolota tá ficando... Eu já pedi à doutora, na Bicho de Patas já tem a ração que o Bolota vai consumir nas próximas semanas, a esperar acabar a que ele tem, que é de boa qualidade também, e é da mesma marca, mas existem outras marcas para controle de peso, né? Para você que está... É tipo de ração, por exemplo, é tipo de ração, André, que a gente, as vendedoras podem vender, porque não é aquela ração, por exemplo, para obeso, não é ração para diabético, é uma ração comum, né, que já existe no mercado, mas que ela tem compostos que ajudam em saciar o apetite, né? Porque a gente sabe que existem doenças que precisam ser tratadas em específico, tá? A gente não está falando aqui de nenhuma doença, de um paciente que está clinicamente bem e que ele tem um excesso de peso, né? Leve, né? Se a gente considerar que esse pet ele é obeso, a gente precisa realmente procurar uma ajuda médica para entender quais são as dificuldades, porque a gente sabe que até problemas em tireoides, né, causa esse aumento de peso. Às vezes você vai fazer uma ração e não vai servir, não vai surtir efeito. A gente fala aqui daquele sobrepeso leve, daquela gordurinha a mais que já começou a apresentar ali. Então é nessa hora que a gente precisa regrar e controlar a alimentação desse pet. Perfeito. Isso tudo sob orientação médica veterinária, tá? Doutor, o que fazer quando a gente percebe que ele está diferente? É levar no médico veterinário, relatar, observar o comportamento dele, ver o que é que está diferente, anotar para não esquecer e levar essa queixa ou essas queixas ao médico veterinário? É exatamente isso. É o que a gente já vem falando desde o início do programa, é a observação. Eu acho que tudo parte desse princípio. Quando a gente tem o nosso pet e a gente se conecta com ele, negócio de falar essa palavra, mas que a gente consegue visualizar nele algo que não está correto, né? Eu tenho os meus pets e eu sei exatamente quando cada um tem uma normalidade, quando eles estão ficando doentes, e mesmo antes de adoecer. E por quê? Porque eu consigo visualizar que esse sintoma não é como médica veterinária, é como tutora, que a gente observa uma mudança, seja ela simples, seja uma mudança simples mesmo aos nossos olhos, mas que eu vejo que é uma mudança. Então, essa questão de anotar é muito importante para não esquecer nenhum dado, né? E procurar uma clínica, né? Um médico veterinário que vá entender que circunstância está esse paciente, o que a gente precisa fazer para que tenha uma vida aí plena e longa. Uhum. Doutora, a ciência já comprova que os pets sentem emoções. Eles têm emoções. A ciência diz que sim. E é claro. Olha, eu não encontrei esse vídeo, Marco Aurélio, e eu acho que dificilmente você vai conseguir encontrá-lo em tão pouco tempo ainda. A gente tem 10 minutos aqui para terminar. Mas, doutora, no Instagram, na semana passada, eu também nem sei se a gente podia passar aqui por questão dos direitos autorais, se tem trilha, se não tem trilha. Doutora, só para você ter ideia, esse vídeo, como eu gosto muito de pet, sempre aparece as sugestões para que a gente possa olhar. É o algoritmo, né? O algoritmo inteligente aí do Instagram. E aí eu, como um apaixonado por eles, e apareceu um vídeo que eu me arrepiei inteirinho, rapaz. Um tutor tinha falecido, mas a família continuou com o pet. Isso tem filmado, tá? Isso tem filmado. E aí, eu acho que com um ano que o seu tutor faleceu, os que ficaram com o pet em casa, a família do tutor que morreu, foram visitar o túmulo do falecido do tutor e levaram ele. Doutor, as imagens são impressionantes. O cachorro, ele roda quando ele chega em frente ao túmulo do dono, ele rodopia, ele pula.
sabe? Interessante que ele passa por tantos túmulos, né? É uma coisa incrível. E gente, eu não tô brincando com isso, não. Eu tô falando pra vocês com... Agora eu faço, né? Aquele pessoal dizia que com os olhos que a terra de comer. Eu espero que não coma logo, não. Deixa eu falar. Mas assim, doutora, é impressionante a cena do cachorro rodopiando em frente ao túmulo do tutor. E você não consegue... O que é que está acontecendo ali? A gente sabe que materialmente a pessoa já não está mais ali. Depois de um ano já foi, né? Já foi. O que é que aconteceu? Mas o que é que aconteceu? Conexão, O que é que tem ali, né? Que o cão ficou rodopiando. E ele ficou rodopiando de alegria por estar em frente ao túmulo do seu tutor. É uma coisa impressionante, né? E aí, né? A Neide tá perguntando aqui, Pepe, tem pra gato também? Meu gato tá comendo demais, de instante em instante. Se for dar o que ele quer, doutora, tá gordo. Já o Beethoven, ele não come muito, ele come pouco. O Apolo come o dobro do Beethoven. Pois é. Essa galerinha aí tem que controlar, né? Quem tem cão e gato tem que saber bem. Doutora, vamos lá, vamos passar pro arraiá? Vamos. Né? Vamos sim. Vamos mostrar as imagens aí. Tá liberado, Marco Aurélio, as imagens. Gente, você vai ver agora as imagens do Arraiá Pet, que foi feito lá na Bicho de Patas no sábado passado. Foi muito bacana, muito descontraído. Alguns foram participar e depois foram embora. Tem uma linda lá, a Maitê. Né? Eu tirei foto da Maitê. Você fez foto da Maitê, né? A Maitê vai aparecer aí. Tava linda a Maitê. Né? A Mel também estava lá, eu conheci pessoalmente. Olha, a Mel, André lembra dos nomes. que é a Husky, que a doutora tanto fala, e eu vi lá, né? Gente, um mais bonito que o outro, né? E, gente, é divertido, é né? muito divertido, é muito bacana um momento muito mágico. Essa daí não é uma pet não, tá? Essa daí é a Letícia, olha aí, essa daí é a Maitê. Linda essas fotos, né? Linda, linda, linda. Linda essa foto aí da Maitê. Ela tranquila, com o seu acessório muito chique. Olha aí, carinhosa, lindíssima. Uma modelo. Um monte de lambejo que ela deu lá na gente. Esse eu não sei o nome. Sei. Essa é uma fêmeazinha. É o Dr. Guilherme. É a Maitê, né? É, a Maitê. Maitê com a sua tutora lá. Na barraca do lambejo. A Flávia. Que tá com o ganhador lá, né? O Romeu todo. O Romeu aí é o campeão. Ele foi um charme, não foi? Ficou um charme o Romeu, o chapeuzinho ali. Ele desfilou. E esse também. Tinha um gato lindo, que eu esqueci o nome dele, o Simba. O Simba, que foi o segundo lugar. Olha, né? No concurso. Foi o único gato corajoso que teve coragem de participar. Doutora, como é o nome dessa menina? É Taislan. Taislan. Ela tava lá, foi muito bacana, muito animada. Um abraço pra você, tá legal? Animou tudo mesmo, foi muito legal. Foi ótimo, foi aí a diferença. Tem o fornecedor da Dog Excellence, que é o Guilherme. O Guilherme, que tava lá. Aí tá a Andressa, com o seu Céu. Céu famoso, Não é famoso, bem como a Andressa também. Pra você, um beijo, Andressa. Olha, aí eu com a minha Duda. A Duda também desfilou. Toda fashion ali, ó. Muito bacana, gente. Olha aí. A entrega dos prêmios. Isso. O Maitê foi a terceiro lugar, se eu não me engano. O Simba ganhou em segundo, não foi? O único gato. O Simba não queria largar o prêmio. Tava lá dentro do prêmio dele. Já ganhou sacola de prêmio e não queria sair de jeito nenhum. E foi um gato corajoso, porque um monte de cão e ele tá de boa, de boa. Lá. Olha lá. A Duda pra me lamber, dando lambejo. Aí gosta de lamber, lambejo é com ela, viu? Pois é. Muitos fornecedores bacanas. Doutora, quer agradecer algum fornecedor que teve lá? Eu quero agradecer a todos os meninos, o pessoal da Fino Trato, da Nutriagro, a pessoa do Alisson, a Flávia, toda a equipe. Desculpa se eu esqueci algum nome de algum fornecedor, mas é pessoal do nosso coração, que sempre está conosco em toda a festa. Eles não medem esforços. Então, assim, e nem os nossos colaboradores, né? Ninguém mede esforço, o pessoal se engaja mesmo para fazer acontecer e é muito bacana mesmo. Eu só tenho a agradecer. Doutora... E aos clientes especialmente, né, que foi para eles que nós fizemos. Perfeito. Ó, gente, e assim, ó, eu sei que pode ter sido num sábado que tinha decisão de jogo coisa. Aí, muita gente ficou em casa para assistir o jogo, mas no próximo ano participe, vai ter de novo no ano que vem
o Arraiá Pet. Participe, vá assistir. Leve seus filhos para assistir. Ele vai ter contato com muitos bichinhos lá, com muitos pets muito bem cuidados, muito bem vestidos, né? Com os seus tutores que são super apaixonados por eles. No ano passado, eu lembro, doutora, que a gente fez debaixo de chuva. Estava chovendo muito. Muito, foi. Né? Esse ano começou a chover quase do meio para o final. Mas no ano passado choveu o tempo todo e estava lotado. Foi muito bacana. Você que não foi e perdeu, agende aí para no ano que vem você participar do Arraiá Pet. Sim, muito Lembrando, né, que a unidade Baixa Grande da Bicho de Patas completou 4 anos. Doutora, como é que estão sendo esses 4 anos de Bicho de Patas? A gente sabe que para empreender nesse país hoje é complicado. É uma carga tributária cavalar que um empresário paga, né? O governo querendo mais e mais ainda. Mas apesar disso, né, a Bicho de Patas está lá, está de pé, 24 horas para receber nossos pets, para cuidar, para dar banho e tosa. Tem planos de banho e tosa, vacinas. Tem Bravecto 365, o carrapaticida que você vai aplicar uma vez e só vai aplicar no ano que vem. Coisa bacana, né? Que é a MSD, Merck Sharp Dome, que é o laboratório que tem a patente aí do Bravecto, lançou no mercado. Ah, mas pode ser um pouquinho mais caro, mas também a comodidade que você vai ter. Tá aí o endereço bichodepatas.al no Instagram, segue lá, né? Já estou seguindo faz muito tempo. E você que quer entrar em contato com a unidade Baixa Grande, que é a unidade 24 horas, o telefone é esse aqui, ó, 98865-0800, 98865-0800. E a unidade Ouro Preto, você vai entrar em contato pelo 9663 1166. 99663 1166. Doutora, como é que estão esses 4 anos da Bicho de Patas, da unidade 2 à unidade 24 horas, e quais são os planos para o futuro? André, é um desafio de todos os dias. Acho que ser empresário no nosso país é bem isso que o André falou. É desafiador, mas eu não me vejo numa outra situação, porque gosto de empreender. Gosto muito desse desafio diário, é importante, né, como ser humano, como pessoa, em especial, cuidar de animais, né, cuidar de vidas, né, sentir o amor perto, sentir o cuidado, né, cuidar com amor. Então é isso que eu passo para a minha equipe também, todos os dias. A gente precisa sempre estar no lugar do outro. E não é só o outro humano, é no lugar do seu pet também, né? Que eu falo sempre sobre o internamento, por exemplo, né? Ele está sozinho, ele está abandonado, entre aspas, o tutor deixou ele lá. O que é que ele está pensando naquele momento? Então, vamos se colocar no lugar do outro, do animalzinho também, e passar para ele um pouco de segurança, de amor, de cuidado. Então, a gente, todos os dias, passa essa mesma orientação para que a gente consiga, em harmonia com todos, né, seguir firmes. E estamos também completando agora no mês final de junho para julho, a gente inclusive vamos fazer o aniversário da Bicho de Patas durante esse mês de julho inteiro, né, desde o dia 1º de julho até o dia 30, com campanhas, sorteios, muita coisa diferente, né, porque estamos comemorando os 4 anos da Bicho de Patas Ouro Preto, Baixa Grande, e 14 anos da Bicho de Patas Ouro Preto, né? Então a gente fez uma reforma aí bacana, vamos fazer uma inauguração em breve, oficial. E esse mês vai ser um mês inteiro de muita coisa bacana, não só de ofertas, mas tudo que a gente pode gerar de bom para os nossos tutores e para os nossos pets, né? Que nosso bem maior ali na nossa empresa. Perfeito, doutora. Que venham mais 4, 8, 12... Tudo múltiplos. Tudo múltiplos, e que venha também mais uma unidade aí da Bicho de Patas, estudada, projetada e, sobretudo, com as bênçãos do nosso Deus. Amém. Que Ele continue lhe abençoando juntamente com a sua família, seus funcionários, os médicos veterinários de todas as especialidades. Você vai encontrar na Bicho de Patas médicos veterinários de todas as especialidades. Acredite, tem dentista pet, viu, gente? Então você que tem problema com dentes aí do seu cão ou do seu gato, né? Olha aí, que coisa linda. Completamos 4 anos, unidade 24 horas, celebra uma história construída com muito amor, cuidado e dedicação aos nossos pets. Obrigado por caminhar com a gente. Mensagem aí da Bicho de Patas. Então, doutora, que Deus continue estendendo suas mãos sobre a sua empresa. Amém. Né, sobre a sua família, seus funcionários, médicos. E lá, gente, você vai encontrar vacinas, você vai encontrar comedouros, bebedouros, remédios, né, brinquedos, roupinhas, tudo, caminhas,
agora nesse tempo frio, você vai encontrar para proteger o seu pet. Doutora, obrigado por ter vindo. Até a próxima Eu que terça, agradeço, se Deus quiser. quiser. Gente, amanhã eu vou receber 2 feras aqui. É isso mesmo, doutora. Olha aí. Doenças inflamatórias intestinais e as manifestações reumatológicas. Quando a gente fala de intestino, claro que a doutora Maiara Mendes, você associa logo, né? Gastroenterologista, doutora Maiara Mendes. E manifestações reumatológicas, claro, doutor Vinícius Menezes, reumatologista. Então vai estar comigo aqui amanhã, doutora Maiara Mendes e doutor Vinícius Menezes. O tema da entrevista: doenças inflamatórias intestinais e as manifestações reumatológicas, tá bom? Você não pode perder amanhã a partir das 13 horas, tá bom? Boa tarde, Deus abençoe você e, se Ele permitir, amanhã a gente tá junto nesse mesmo horário. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.